Olá, meus queridos, eu sou Dimitri Cosma. Eu sou Marcelo Galbetti. E eu sou Walter Cid. E esse é o podcast Sem Freio, descendo uma ladeira desgovernado, sem edição, em conversas em que tudo pode acontecer. E o tema, no programa de hoje, a gente vai tentar defender o senhor Jair. Será o nosso foco aqui. Hoje a gente vai tentar ver se existe alguma coisa boa em Jair Messias Bolsonaro e no seu governo. Vai ser um programa muito imparcial e tentaremos ser o mais imparciais possíveis e a gente vai ter uma tentativa... Tentaremos. E a gente vai ter uma tentativa de debate com a participação do Marcelo Galbetti e do Walter Cid também. A nossa ideia é analisar por áreas, né, o governo do Bolsonaro e vamos tentar conversar aqui. Vamos tentar chegar num meio campo aqui. Vamos ver se vai sair briga ou não. Vamos ver o que vai rolar aqui. Beleza? Tá. Eu tenho uma algum adendo na intro? Companheiro, efetivamente. Companheiro, eu tenho uma proposta que a gente começar assim para as áreas que a gente considera menos polêmicas, né? Não, então, por mim tá ok. A gente começar por exemplo, pela infraestrutura. O Walter parece que deu uma pesquisada boa na infraestrutura, que parece que é uma área que a imprensa é uma área que não aparece muito, então possivelmente ela está funcionando. Walter, como está a área da infraestrutura? Peraí, Marcelo. Marcelo não deixou eu fazer o jabá antes. Eu vou te fazer o jabá aqui. Faz aí. Peraí. Capitalista. Precisamos do... Capeta... A gente está disponível em vídeo no YouTube, no canal O Estranho Mundo de Dimitri Cosma, youtube.com/Dimitri Cosma, e também em áudio no Spotify, Apple, Google, Anchor, entre outros. Você pode aproveitar também e assinar o podcast. Por exemplo, no Spotify você clica seguir que você vai receber os episódios novos que são lançados todas as terças-feiras. Que mais? E você pode participar, escrever no nosse e-mail. Se quiser, se estiver escutando em áudio, manda e-mail pra gente, semfreiopodcast@gmail.com, ou se você estiver assistindo em vídeo, você pode comentar na própria página do YouTube também. Bom, deixa eu só abrir a porteira aqui. Deixa eu fazer um disclaimer aqui. É o primeiro podcast que a gente faz em 3 aqui. Então, vamos ver se a gente consegue controlar essa bagunça aqui, a balbúrdia que vai ser. Outra coisa também, antes da conversa aqui, o que a gente fez? Eu fiz, acho que o Walter também fez isso, né? A gente postou, você não fez, né, Marcelo? A gente postou no Facebook pro pessoal defender o Bolsonaro. Coisas boas que o Bolsonaro fez, a gente vai também comentar aqui no programa, o que o pessoal respondeu, né? Eu não tive oportunidade porque eu estava num compromisso mais interessante. Olha só, mais interessante do que saber o que o pessoal... Pedindo para as pessoas, né? Mas conto aí com a proatividade dos meus companheiros. Beleza. Então agora eu vou abrir a porteira, vou deixar para vocês aí. Uma coisa importante também. A gente tentou achar um bolsominion aqui para participar, né? Não conseguimos. O Walter aqui vai fazer as vezes de bolsominion, vai fazer o advogado do diabo. Eu arriscaria dizer que, na verdade, que todas as pessoas que tinham algum cérebro, que votaram no nosso amigo, eu acho que ninguém vai admitir. Eu acho que essa aqui é a questão. Acho que muita gente não vai admitir, vai dizer que ficou em casa, votou nulo, entendeu? Vai ser, hoje em dia, acho que está bem mais difícil de achar alguém que diga, tirando os bots no Twitter, alguém que diga que realmente, não, votei no Bolsonaro porque ele vai mudar o Brasil. Não, fora o chamado gado, né? Que são aquelas pessoas que aceitam de forma lisa qualquer coisa. Qualquer militante radical vai sempre aceitar. Então, seja de esquerda ou de direita... Não, já foi dito que o próprio Bolsonaro é o maior opositor do governo Bolsonaro. Porque, assim, todo dia é uma live maluca, é o tempo todo. Isso vai minando, inclusive, isso atrapalha os negócios. Então, mas, por outro lado, tem umas outras perspectivas, mas vamos deixar. Voltando à questão da área, eu tinha sugerido do Walter começar, porque parece que ele deu uma pesquisada, sobre a área de infraestrutura, que é uma área que a gente não ouve falar. Então, em princípio, talvez seja uma área que esteja indo bem, porque como não tem notícia ruim é as que aparecem primeiro, né? O notícia ruim sempre vende. Então eu puxei eu fui no site do Ministério, né? E realmente tem bastante coisa que tem sido feita.
aparentemente teve 10 bilhões de reais em investimentos na área de infraestrutura, principalmente na parte rodoviária, ferroviária, 10 bilhões. Bilhões de reais, né, o que dá uns 100 milhões de dólares, né, do jeito que estão as coisas. Bom, que o dólar está indo. Ele, entendeu? Pelo visto, isso daí está funcionando. Ele está privatizando vários terminais portuários e aeroviários. A gente pode discutir bastante se é uma boa você privatizar ou não é uma boa você privatizar. Né, se você privatizar direito, acho que pode funcionar. A questão, na verdade, privatização, pegando esse tópico um pouquinho, tudo depende de como ela é feita. Sim, e depende do que for feito, do que você privatizar. E naquela coisa, como tudo na vida é bom senso, né? Existem privatizações que governos passados, né, fizeram que não foram bem feitas, tanto do ponto de vista que ficou muito oneroso para a população pagar, como alguns pedágios em estradas no estado de São Paulo, assim como agora tem uma empresa que está entregando privatização feita no governo PT, que os caras apertaram tanto o torniquete que os caras não conseguiram fazer a primeira desequilíbrio que houve em termos mundiais econômicos. A empresa que estava com o aeroporto, lá, acho que não me lembro se é Fortaleza, qual aeroporto que foi uma notícia que eu vi hoje, os caras estão entregando o aeroporto de novo para o governo, porque não estão aguentando, porque ou eles continuam com a administração nas condições que foram estabelecidas, ou eles quebram. Sim, e vamos convir que você rodar aeroporto no Brasil já é algo meio complicado, né? Se não for Guarulhos ou Viracopos ou os filés, né? Não tem, se não for os aeroportos principais, é complicado. Você depende muito aquelas coisas, você depende muito do turismo regional, porque eu acredito que não deva ter muito estrangeiro viajando para Fortaleza, mas, ao mesmo tempo, você não vai ter um bom turismo regional se a economia está rateando e está indo para o buraco. Então, isso dá para pegar e fazer uma certa crítica ao governo passado, porque se foi entregue a gente está tentando evitar comparações entre os governos, mas isso é um exemplo de uma privatização que não é bem feita também pelo outro lado, né? Que é ficar contra da carochinha. Que são um dos maiores problemas que o governo passado teve foi o fato de criar compromissos em cima de alta arrecadação. Sim. Sem lembrar que a arrecadação ela flutua. Conforme as condições internacionais, não depende só de você e nem do cara que pegou a privatização. Então, como existe aquela coisa assim, o cara que vai pegar, o empresário é um filho da puta. Isso é uma mítica da esquerda, que é gente que não entende, não quer entender de economia. A coisa. Então, na verdade, a privatização deveria ter sido feita casada, porque você entrega para os caras os filés, que é tipo Guarulhos, Viracopos, não sei se o Rio de Janeiro, se o aeroporto do Tom Jobim, né, que é o Galeão, ele também seria dos filés, e ao mesmo tempo os caras, para pegar os filés, eles têm que pegar algumas coisas, mas você tem que fazer uma venda casada, porque senão fica complicado para o cara pegar. Você tem que prever que o cara vai ter dificuldade, né? Sim, mas por outro lado, ninguém obrigou a comprar. Entendeu? Eles compraram porque quiseram, eles viram lucro, foram otimistas demais e quebraram a cara. Então, mas assim, se antecipar problemas faz parte de um bom planejamento, eu diria, né? Sim, ainda mais em questão de investimento no Brasil. Você tem que planejar, não é só porque está muito bom agora que vai estar bom daqui a 5 ou 10 anos. Exatamente. Né? Sabe muito bem coisa disso. É você sair inaugurando universidade para tudo quanto é direito, daí você apresenta um número. Eu fiz mais universidades que fulano. Só que se você não tem a sustentabilidade econômica dessas universidades, a primeira baixa de arrecadação... Sim, vai para o saco. Mas, enfim, aparentemente estou vendo aqui que o governo, pelo visto, está negociando melhor com os caminhoneiros. Agora, né? Agora.
agora. Que mais que tem aqui? Marcelo, enquanto isso, fala um pouco mais perto do microfone, que o seu som está um pouco mais baixo que o da gente. Ah, é? Bom, vou ter que trazer o telefone. Deixa eu fazer um pouco assim. Melhorou? Melhorou, vai mais pro centro aí. Maravilha. Aí? Tá aqui. Tem bastante coisa aqui que foi feito. Eles fizeram umas dragagens de portos, que é importante, porque a gente sabe que a infraestrutura portuária do Brasil estava bem ruim, estava bem esquecida, e foram feitas obras, principalmente no Porto de Santos, e eu estou vendo aqui no Rio Paraguai, no Mato Grosso do Sul, e no Rio Madeira, em Roraima, né? Não, em Rondônia. Ferroviária, aparentemente estão fazendo algum investimento ferroviário, que é algo que eu acho que o Brasil não faz e deveria fazer. Deveria ter uma malha ferroviária invejável no Brasil, já que a gente não tem grandes montanhas ou grandes diferenças de elevação. Não, mas isso é um problema histórico. Isso é um problema histórico, né? Quem que fazia ferrovia? Dom Pedro II? Acho que ninguém fez ferrovia depois de Dom Pedro II. Nada relevante. No Eurico Gaspar Dutra, se não me engano, que a frase governar é construir estradas de rodagem, né? Mas quem deu um up nessa jogada toda foi o super admirado Juscelino Kubitschek, que para mim é um dos maiores idiotas que governou esse país. Né? Mas é uma opinião que essa história mais antiga do Brasil, antes da ditadura militar, eu sou completamente por fora. Essa é uma dead zone entre o golpe que derrubou o Pedro II e a ditadura militar. Eu não conheço muita coisa. Por que o Kubitschek foi idiota? Explica aí pra gente. O Kubitschek foi idiota pelo seguinte, ele num grau, é um problema cultural nosso, que é o imediatismo e a dificuldade de planejar a longo prazo. Ele foi idiota porque ele na verdade, consolidou, por pressão da indústria automobilística para vir aqui, para trazer a indústria automobilística para vir aqui, ele consolidou o modal rodoviário, que é um modal que não é privilegiado em lugar nenhum do mundo. Né? O modal rodoviário é um Tirando modal os Estados Unidos. É? Tirando os Estados Unidos. Mesmo nos Estados Unidos, cara, porque você tem um modal ferroviário, modal de sim, para transporte de bens de consumo. Não, e a gente tinha um modal de navegação de cabotagem que foi torpedeado. Né? A gente tinha, tanto é que é aquela coisa, peguei o ITA no norte. Né? O ITA, todos os navios da Companhia Brasileira que fazia transporte por navegação costeira chamavam ITA, Itapuã, Itapicuru, blá, blá, blá. Então você pegava um ITA no norte, e do norte você imigrava e vinha para o Rio de Janeiro, que era a capital. Uhum. Né? Outra idiotice que o Juscelino... E aí, por uma questão que é longa a história, porque, na verdade, quem se beneficiou foi uma região específica que ele tinha interesse no Triângulo Mineiro, foi a construção de Brasília, que foi uma puta grana. Inclusive, pegaram dinheiro da Previdência, entendeu? Que naquela época a conta fechava legal, para construir uma coisa que ninguém faz, entendeu? Quem pega? Porque, na verdade, foram desprezados décadas e décadas e décadas, mais de século de investimento no Rio de Janeiro. Criou-se um outro lugar lá no meio, na era do avião a jato, eu me lembro. Eu não sou novo, então eu me lembro dos argumentos. Outros argumentos, se alguém atacasse o Brasil, era mais difícil chegar na capital. Uhum, imagino. Lembrando a posição de Washington, né? Quer dizer, ninguém faz uma coisa dessa. O Brasil fez. E o pior, eu não vejo nem graça na questão, Niemeyer, Lúcio Costa. O plano piloto, que foi feito segundo a Carta de Atenas, é uma cidade dedicada ao automóvel, que era a menina dos olhos do Juscelino Kubitschek, que é uma coisa completamente anacrônica. Então é muito engraçado que Niemeyer, que era um comunista, fez uma coisa totalmente voltada para uma ideia capitalista burra, né? E durma-se com esse barulho. Então, nós tivemos dois funcionalismos. Rio de Janeiro virou um polo de violência, um polo de exportação de porcaria para o resto do país.
Porque a cidade foi feita para ser capital. O Rio, está vivendo um ciclo, né? Porque eu lembro de estudar um pouco de como que o Rio era chamado antigamente, bem antigamente, né? E o Rio era a cidade da morte. E da cidade da morte virou, por causa das doenças e das epidemias, Sim. eventualmente virou a cidade maravilhosa e agora, por causa da violência, está virando a cidade da morte de novo. Então é um ciclo interessante. Né? É uma pena, mas né, é isso. Isso não é necessariamente direto ao Bolsonaro ou o que ele deixa de fazer, apesar dele ter sido né, deputado pelo Rio de Janeiro por 30 anos, sei lá, na Câmara. Enfim. 2 projetos. Isso obviamente ninguém fala, né? Tipo, é difícil. É porque ele é novo na política, ele chegou agora, menino novo. Ele é novo. Não, veja bem, uma passagem medíocre com 2 projetos. Sim, mas coitado, ele não podia fazer nada contra o estabelecimento, contra as elites políticas corruptas que impediam que ele pudesse fazer qualquer coisa pelo estado do Rio de Janeiro. Coitado, ele tentou, né? Não? Ele se esforçou muito. Mas vamos ver aqui, vamos ver o que tá. Tem umas coisas interessantes aqui que aparentemente ele fez que eu achei. Ou seja, a infraestrutura até que está razoável, mas eu acho que mais por causa do Marinho, que é o ministro, entender? Pela personalidade dele, que é um cara que trabalha e não fica fazendo firula. Que, aliás, se o Bolsonaro, ele podia até ter a ideologia dele do jeito que é. Se ele se dedicasse a governar de fato o país e não cumprir sua agenda ideológica, o governo dele seria muito melhor, né? Mas ele não pode fazer isso porque ele tem a questão da base que colocou ele lá. Então, mesmo que ele queira, ele não, entendeu? Não tem jeito. A ideologia é o que mantém ele lá. Se não tiver ideologia, se não tiver ele, né, dando banana lá para os repórteres e tudo, não tem. Corre-se o risco dele perder o núcleo duro. Correto. O chamado núcleo duro. Exatamente. Você precisa ter a sua base animada. E, entendeu? O Bolsonaro não é alguém que vai trazer milhares de pessoas pelo Brasil para assistir um comício, por exemplo. A base de suporte dele está na internet, está nas grandes cidades. Vamos ver dia 15 como é que vai ser essa questão dessa convocação. A coisa está indo para rumos meio complicados em função até porque aconteceu no Ceará, mas vamos voltar para a infraestrutura, sei lá. Você falou. Está indo ok. Ok, né? Mas, tá ok. Você falou mas ok é bom considerando que muitos governos anteriores a infraestrutura foi de mal para pior. Então, estando ok. Dizer, já na verdade, você tinha uma demanda reprimida de infraestrutura. Sim. Então é fácil você até identificar os problemas em função da omissão de governos anteriores, né? Sim, mas eu não tenho os dados do governo Temer, que ele está fazendo coisas. Ele poderia ser omisso, mas não está. Então, perfeito. Então temos aí um ponto positivo para o governo atual, que é a infraestrutura é uma parte do governo que está indo bem. Outra parte que parece que está sendo bem conduzida, ou pelo menos conduzida de forma correta, forma adequada, parece que é a saúde, né? Desde que você não esteja no interior do Brasil, num lugar... Sim, veja bem, a saúde ela está sendo conduzida de forma competente na medida que emergências são colocadas, mas tem a questão. O problema é o seguinte: nós colocamos saúde, quando você pega e detona de uma forma ou outra, por razão ideológica, mais médicos, não coloca nada no lugar e deixa um monte de gente sem atendimento. Uhum. Aí, isso daí você debita. Eu acho que isso daí não é o Ministério da Saúde quem decide esse tipo de política, né? Sim, é algo... Se não me engano, é o Ministério das... Não é o Osmar Terra é um ministério que agora está com o Lorenzoni, era um ministério de quê? Que são ministérios novos, eu não me lembro o nome. Que é do ministério que da cidadania e da mulher é da Damares.
Mas daí você tem o Ministério do Osmar, é fácil, né? É só pegar e digitar no... Não. Atualmente o ministro é o Onyx Lorenzoni. Como é que era o título? Ministério já passa da do Brasil. Vamos ver. Osmar Terra, que foi Lorenzoni está na cidadania. A saúde é o Mandetta. É o Mandetta. Não, o Mandetta ele tá no Ministério da Saúde, mas acho que com o Ministério da Saúde não ficou as políticas públicas de saúde, de assistência de saúde, ficou na cidadania. Eu acho que isso foi para a cidadania. A parte operacional ficou com o Mandetta, que é essa parte que cuida, tem um problema de coronavírus, não sei o quê, papapá. Entendeu? Mas a instituição de políticas públicas de atendimento, por exemplo, o SUS, não está dentro do Ministério da Saúde, ou está? Que eu saiba, não. Não sei, mas tá vendo aqui que... cadê? Link, blá, blá, blá. Museu, cultura... Não, Mink tá parecendo que é só coisa de tem nada de saúde aqui no Mink. Não, Mink não, Ministério da Cultura. Mink seria Ministério da Cultura. Não, Ministério que da não existe mais. Aqui. Sim, eles pegaram e jogaram tudo dentro. Nossa, que confusão. Não, eles agora jogaram a Secretaria Especial de Cultura para o turismo. Antes estava Cosmar Terra, que era o Ministério da Cidadania. No Ministério da Cidadania, são várias políticas sociais de assistência. Então, nesse caso, o Ministério da Saúde não tem nada a ver com a desassistência que ocorre. Eu vou fazer um parêntese para os 3 bolsominions que estiverem assistindo. Se vocês estiverem achando ruim, participem do próximo, tá? No meu lugar, ou comente aqui também, né? Ou comente, diz o que a gente está falando de errado, porque eu estou completamente perdido aqui, tá? Tudo uma confusão isso daqui. Inclusive, eu tô achando aqui tudo muito neutro aqui. Eu queria mais clamor aqui. Não, mas é aquela coisa. Vocês estão muito neutros clamor, aí. Cara, porque veja bem, ninguém aqui é petista. Ninguém aqui é um defensor da esquerda. Você só vai ter clamor todo mundo, me parece, aqui, não é a favor de polarização, porque polarização o mundo vira binário. Ou é ou não é. Entendeu? É complicado, porque eu sou um cara que o mundo, para mim, não é preto e branco, são muitos tons de cinza. Exatamente. Para você ter uma coisa tipo... Você tem que fazer, então, tipo aquele programa do Jovem Pan, que aí você pega o pessoal de esquerda radical, de direita radical, taca dentro da jaula, tranca, joga fora a chave e vamos ver sai na porrada, né? Exatamente. Não, sai na tapa. Vira telequete, né? Eu acho que no caso a gente está se propondo a pegar e tentar fazer de forma inteligente e de forma informada uma radiografia do que tem, e para não ficar também aquele discurso, porque a gente acaba metendo muito pau no governo Bolsonaro por questão das cagadas que são feitas. Sim. E também pelo teatro diário. Mas esse teatro é muito importante, na minha opinião, porque está mostrando um lado da mídia e da propaganda política e de como que você consegue realmente, efetivamente chegar no eleitor, que antes do Bolsonaro não existia. Ninguém usava as mídias sociais, ninguém usava o WhatsApp, ninguém usava... Sim, é o estilo Trump, exatamente. Mas eu acho que é de certa forma um pouco diferente do Trump, porque obviamente o Trump usa muito o Twitter e usa a televisão. O Bolsonaro ele usa muito o WhatsApp, ele usa o Twitter, mas eu acho que é mais pelo fato do brasileiro tá todo mundo no WhatsApp, tá todo mundo no Facebook. Sim, não. Ele consegue... Isso é uma coisa que não necessariamente é boa do governo Bolsonaro, mas é algo importante do Bolsonaro enquanto político, que ele consegue utilizar as mídias novas de uma forma muito mais eficiente do que qualquer político ou presidente antes dele. Sim, eu acho até porque ele herdou isso já do Trump, né? Sim, ele herdou isso do Trump, mas ele identificou isso como
algo que iria levar ele ao poder, porque nada impedia aquele... qual é o nome dele, do novo, que eu esqueci? Qual que é o nome do cara do novo? O Amoedo. Amoedo. O Amoedo não usou, o Ciro não usou, o Haddad não usou, ninguém estava usando a mídia social, WhatsApp, Twitter, Facebook, do jeito que o Bolsonaro usou. Então, deixa eu sair um pouquinho. Desculpe, Walter. Deixa eu só inserir, então, mais um dedinho aí um ingrediente nesse tacho que você tá, nessa sopa que você está fazendo, que é o seguinte: eu acho que tem um cara, aí é uma teoria um pouco conspiratória, etc., mas há elementos que contam a favor disso, ou que confirmam isso. Steve Bannon. Sim. Eu acho que Steve Bannon é um cara que está agindo no mundo inteiro no sentido de pegar e fazer crescer a direita. E eu acho que, no caso do Brasil, ele escolheu o Bolsonaro, que era o que tinha de mais radical aqui, etc. E deu um puta suporte para esses caras. E, obviamente, o governo Bolsonaro não é só o Bolsonaro. Tem gente por trás dele, inclusive gente que nem aparece. Gente boa de comunicação, gente competente. Sim. Sabe como manipular pessoas, etc. E vários estudos agora estão saindo de como você manipula. Então, eu acredito que as próximas eleições é possível que várias das coisas do uso dessas mídias sejam mais equilibrado, porque o pessoal teve tempo aí de pegar e começar a se readaptar à questão dos novos tempos. Então, esse cara é um gênio do mal, vamos dizer assim, mas é uma teoria conspiratória. Não existe nada que possa comprovar isso aí. Não necessariamente o Bannon, mas a direita, digamos assim, né, a extrema-direita como instituição, ela é interessante você investir na comunicação que funciona. Como eles tentaram fazer com aquela mulher lá da França, a Le Pen, que tentaram fazer alguma coisa dela, só que na França, desculpa, acho que ninguém vai votar nela. E realmente ela não teve sucesso. Né? Tentaram fazer uma coisa aqui no Canadá com o Bernier, que era o candidato mais de extrema-direita, só que, mais uma vez, não funcionou no Canadá e foi tão ruim para ele que ele perdeu a vaga dele no parlamento. Então, eu acho que depende muito, mas eu acho que no contexto do Brasil... mas não vai dar certo em todo lugar do mundo, né? No contexto do Brasil, eu acho que foi uma tempestade perfeita, porque pegou as pessoas que estavam insatisfeitas com tudo, colocaram tudo no governo do PT, que, vamos, né, considerar que o PT não estava no poder há 2 anos quando o Bolsonaro foi eleito, mas enfim, colocaram a conta de todos os males do Brasil. É aquela coisa, o brasileiro ele precisa de um salvador. Ele sempre precisa de um salvador. Sempre vai ser alguém que vai subir no palanque e vai dizer que eu vou resolver os problemas do Brasil, eu vou trazer a prosperidade e os empregos, votem em mim. Ano após ano, eleição após eleição, e são exatamente... Sempre foi. Não, mas isso não é uma exclusividade brasileira. Na América Latina toda e em vários outros países, né? Os líderes carismáticos, o Trump mesmo é um líder carismático. Sim, o Trump ele é muito carismático, mas Bolsonaro, coitado, Bolsonaro não é carismático. Mas ele soube utilizar isso. Né? Ele é esperto, sim. Eu acho que isso é uma coisa, não necessariamente um ponto positivo do governo Bolsonaro, mas um ponto interessante do governo Bolsonaro. Porque eu acho que também caiu por terra aquela imagem de que o brasileiro é um povo legal, feliz, sem preconceito, que aceita todo mundo. Sim, mas essa era a imagem. Sim, não existe racismo no Brasil, tudo maravilhoso. E agora a gente vê como que está a situação. Então, não necessariamente é um ponto positivo, mas eu acho que é um ponto importante de algo que talvez, se o Bolsonaro não tivesse aparecido, que ia demorar mais ainda para esse tipo de ferida aparecer, né? Mas será que essa ferida é importante ela aparecer ou era melhor ela ficar embaixo do tapete? Não, eu acho extremamente importante porque você precisa discutir essas feridas para você curar essas feridas. Porque é que nem um câncer. Se você ignorar
e esperar que vá embora, você morre. Então, você tem que descobrir que você tem esse problema para você conseguir tomar passos para melhorar esse problema. Claro, com certeza. Não é fácil, né, porque está todo mundo gritando na internet, e eu acho que talvez tenha sido por isso que foi difícil ou impossível para o Dmitry achar alguém que queira falar sobre isso, ou achar alguém de extrema esquerda, ou achar alguém de extrema direita, porque ninguém está interessado mesmo em discutir. É só você ir no Twitter. O Dmitry recentemente voltou para o Twitter, eu não sei quem exatamente que ele está seguindo, mas vai lá ver alguma coisa negativa do Bolsonaro. Invariavelmente, em 30 segundos, alguém vai postar por que o Lula, por que o PT, por que não sei o que. Aí, se tem alguma coisa falando bem do Lula, vai ter alguém falando, não, porque, de novo, é o PT e não sei o que lá, ou vão falar alguma coisa positiva do Bolsonaro, aí vai aparecer alguém de extrema esquerda, não, porque o Bolsonaro ele quer matar todos os gays e ele quer que só homens brancos sejam do governo, sei lá, alguma coisa, alguma posição muito extremista. A realidade tem muito mais nuance disso. Na verdade, Walter, a questão é a seguinte, o problema é que essa coisa polarizada, do ponto de vista físico, direção é a reta, tem o sentido. Então, os dois, não na mesma escala, né? Eu acho que o Bolsonaro está mais à direita do que o pessoal do PT está à esquerda. Né? Possivelmente. Esse fenômeno no Brasil, os partidos realmente radicais de esquerda nunca prosperaram. Quase. Né? Mas o Quase. PT se o Haddad tivesse ganho, a extrema-esquerda brasileira teria conseguido uma vice-presidência. Como é que é? Você acha? Eu acho. O Haddad? Se o Haddad tivesse ganho, seria uma vitória para a extrema-esquerda, não pela Haddad, mas pela Manuela. Não, eu não acho. Eu vejo assim, não. Eu, na minha opinião, eu achava a Manuela perigosa. Não a Haddad, mas a Manuela tinha alguma coisa ali tinha alguma coisa nela. Talvez eu via nela uma versão feminina do Bolsonaro. Então, nossa, você acha? Sim. Eu tinha alguma coisa aqui no discurso dela, no jeito que ela se apresentava. É difícil de explicar, até porque ela sumiu agora, né? Mas tinha alguma coisa ali que entendeu? Não sei. É tipo, sei lá, tipo o José Dirceu, que é um cara que eu acho perigoso. Mas o Zé é mais aquela coisa menos que extrema esquerda. O Zé é aquela coisa, o Zé Poder, entendeu? É aquela coisa de projeto de poder. É o projeto do poder acima de tudo. E aí aí que é o problema. É uma coisa diferente do Lula, por exemplo. É uma coisa diferente do Ciro. Eu acho que tem uma coisa perigosa aí, e eu acho que talvez muitos eleitores viram isso, notaram isso. Só que é aquela coisa, eu acho difícil que hoje em dia você encontre muita gente do centro que admitiu votar no Bolsonaro. E eu acho que isso vai ser muito difícil. Hoje em dia só sobrou o pessoal que é fanático. Tá? Vamos ver. Eu não sei, viu? Eu não sei. Eu acho só que foi difícil encontrar um bolsominion, assim, porque eles não se assumem como bolsominion. Essa é a questão. Sim, mas aí é que tá o problema. Não, mas aí o que ele falou, Dmitry. Não, ele continua sendo, ele só não se assume. Entendeu? É diferente. A pessoa, estou dizendo. É difícil você tentar estabelecer. Eu acho que, na verdade, se existirem opções para o eleitor escolher gente, a tendência que eu acho que a maioria... A questão é que vocês têm dois núcleos duros, tanto a esquerda como a direita. E isso acontece também nos Estados Unidos e em qualquer lugar do mundo. Mais ou menos, porque os Estados Unidos não tem esquerda, né? Mas, enfim, talvez seja uma conversa para outro podcast. Esquerda dentro porque o pessoal lá nos Estados Unidos diz que a Hillary é de esquerda. A Hillary seria tão à direita aqui no Canadá se ela fosse eleger. Até o Obama
dadas as políticas que ele fez e tudo, inclusive de conflitos internacionais, o Obama seria bem de direita aqui no Canadá, mas nos Estados Unidos o Obama é o esquerdista, ele está ali do lado do Lenin. Então, e o Sanders, então, mas sei lá, acho que a gente está se desviando um pouco, tentando analisar o fenômeno polarização, né? Eu acho que cada país tem suas características e o grau de esquerda e direita. O fato é que existe algumas posições... Porque, por exemplo, existe hoje em dia, então, o mundo é de esquerda, do ponto de vista dos Estados Unidos, talvez sim, porque as atuais escolas liberais, a de Chicago, tanto como a austríaca, elas entenderam, quer dizer, aí a gente pode até fazer um link com a economia do Paulo Guedes, tão decantado, tão falado, etc., que, na minha opinião, demonstrou que é um cara parado nos anos 70, porque as atuais escolas de economia, elas colocaram como uma coisa importante que você tem que diminuir a desigualdade para que você obtenha sucesso na implementação de um sistema econômico estável, né? O Chile é uma demonstração de como isso, e está fazendo seus ajustes de acordo com as atuais escolas liberais. O Chile não virou um país de esquerda, apesar de ter um governo de centro-direita, que no começo meteu os pés pela mão, mas logo pegou, opa, pera lá, entendeu? E os caras, eu tenho certeza que o Chile ainda vai surpreender de ponto de vista favorável, porque está aplicando justamente o que o liberalismo moderno prega. Peraí, você não pode esquecer desigualdades para você estabilizar e ter um sistema estável economicamente dentro de uma proposta liberal. Sim, mas será que o Brasil está nesse ponto? Não, o Guedes está totalmente no... Não, mas será que o Guedes não está fazendo o que ele tem que fazer no contexto do Brasil? Porque o Brasil está tão atrasado, talvez socialmente e economicamente, em relação ao Chile. Olha, o Guedes tem um discurso, porque eu acho que é importante o ministro da Economia ter um discurso um pouquinho mais alinhado com o que o mundo, na verdade, porque, na verdade, o capitalismo é um sistema internacional. Sim. Então, a besteira que o governo passado, eu não estou falando do Temer, fez, foi tentar se desalinhar aí numa coisa meio bolivariana, que é uma coisa estúpida. O que eu acho que justamente a gente está correndo risco é ter um bolivarianismo de direita. Bom, vamos lembrar que o Chaves, né? O Bolsonaro gostava muito do Chaves. Sim, quando o Chaves gostava do Chaves e do Fujimori. Elogiou Sim. Os dois. Sim. Né? Então, é uma possibilidade. Mas, por exemplo, eu acho que talvez o governo da Dilma tenha ido um pouco mais para a esquerda, mas eu acho que o Lula, nesse aspecto, ele tinha um bom relacionamento com o Obama. E o Obama não tem nada de... Não, o governo Lula, na verdade, quando ele recebeu o governo de direita, né? Quando ele recebeu o governo do FHC, que eu acho que era uma linha de tratamento econômico adequada, que estava se tendo, ele continuou. O grande mérito que ele fez, principalmente no primeiro governo, foi ter continuado isso para desespero de boa parte da base dele de esquerda, que queriam que o pessoal... É uma coisa meio de sonhadores, né? Porque nós vamos construir o socialismo bolivariano. É a tapadice, a esquerda e a tapadice da direita, né? Então, você fica dois tapados tentando fazer prevalecer uma coisa que está dissociada do sistema internacional de trocas, que é capitalismo, né? Sim, mas você pode argumentar que o governo é o representante do povo. Se o povo que colocou ele lá quer que ele haja dessa forma, de certa forma mais radical, tanto de esquerda quanto de direita, você pode até argumentar que é assim. Walter, mas você acha mesmo que o povo tem uma... O povo, na verdade, que é o seguinte, o povo, claro que não. A maioria absoluta das pessoas quer viver em paz e tocar sua vida. Sim, exatamente. Você pega alguém na rua, em qualquer lugar, e pergunta: o que você acha da política internacional? O que você acha da economia internacional? Isso aí, cara. O que você acha que a gente deve fazer em relação às nossas exportações para a União Europeia? Entendeu? Sei lá, pergunta para o ministro da Economia. Entendeu? Ninguém quer saber disso. Mas, ao mesmo tempo, como é que eu posso dizer?
as pessoas não querem saber disso, mas ao mesmo tempo ninguém vai entender por que às vezes você precisa, sei lá, fazer um investimento em Cuba, ou fazer um investimento na Venezuela, ou fazer um investimento na Rússia, ou alguma coisa assim. Olha, fazer um investimento por questão de política internacional para o projeto de poder, que é o que aconteceu, foi, na minha opinião, um erro, você apoiar a ditadura do Maduro, com uma estupidez tremenda, né? Tanto de política externa, que a gente pode usar isso até como gancho de falar um alinhamento automático da atual política externa. Quer dizer, é a mesma bobagem feita no polo oposto. O Araújo é um cara ultra ideológico, e o Brasil está ficando isolado, cada vez mais isolado, mas eu não estou falando isolado nem os Estados Unidos, porque, na verdade, o Trump, nesse ponto, o Trump ele é muito bem focado na questão do país dele. Ele vê o interesse imediato de momento dos Estados Unidos, e conforme for, ele vai dançando a coisa. Aqui não, a gente se alinha automaticamente aos interesses dos Estados Unidos e só tomamos guasca. Sim, mas a alternativa, digamos que se tivesse um governo de esquerda no Brasil, é que o Brasil ia estar levando a cabeça do Trump. Pelo menos com o Bolsonaro no poder. Olha, eu acho que o Brasil, no contexto dos Estados Unidos, poderia ser muito pior. O fato do Bolsonaro estar fazendo, né, tá mandando I love you lá para o Trump, de certa forma, eu acho que ajuda o Brasil. Pelo menos a não... pensa no contexto de... Você viu o que o Trump fez com o Canadá? Você acompanhou alguma coisa disso? Ou ouviu alguma coisa disso? Basicamente, o Trump apertou o Canadá no NAFTA e um monte de outra coisa, renegociou o NAFTA. O Trudeau teve que fazer o que deu para fazer para não ficar pior para o Canadá, e eu acho que só ficou um pouquinho pior para o Canadá. Agora, é isso porque o Canadá é um país de primeiro mundo e tudo. Imagina se o Trump resolve apertar o Brasil. E seria desastroso. Eu não concordo com essa análise. Eu não acho que o Haddad teria essa capacidade. Tá fora do frame aí, Walter. Tá saindo um pouquinho fora do frame. Isso, agora é melhor. Olha, Walter, eu não concordo com essa análise pelo seguinte, entendeu? Eu acho que eles vêm conforme conveniência de forma imediata. Sim. Ele viu a oportunidade e, na verdade, eu vejo pior. Eu acho que o Trump viu nisso daí uma oportunidade, porque nós somos concorrentes dos Estados Unidos no que nós somos fortes, que é produção de alimento. Sim. Então, o cara montou o nosso parceiro comercial, e isso foi uma estratégia do ponto de vista de independência do país. Eu acho que foi uma estratégia interessante você se alinhar com a China, né, e tendo como maior parceiro comercial, a ponto de que também o governo Bolsonaro não pode esquecer os chineses. Sim, mas a China tem um grande problema que a gente também está vendo aqui no Canadá, é que não a China é muito parecida com os Estados Unidos. A China tem os interesses da China, os Estados Unidos têm os interesses dos Estados Unidos. Todo país tem seus interesses. É como o Kissinger falou. Países não têm amigos, têm interesses. Pensando nisso, então o alinhamento automático não é do interesse do Brasil. A gente vai tomar guascada em soja, milho, uma série de produtos que a gente fornecia para a China. Os americanos vieram e, trouxeram para eles. O Trump sempre vai beneficiar, Trump e qualquer governante. Qualquer governo americano. Sempre vai beneficiar, e se a gente se a gente marca e dá as costas e abaixa, o cara vem e pega. Então, não tem essa estupidez, assim como é estupidez você ficar apoiando por uma questão de projeto de poder que você está tentando sem ter condição de ficar apoiando ditadurazinha, entendeu? E pior que uma ditadura complicada, como era a ditadura na Venezuela, é burrice você se alinhar automaticamente, e ainda com um alinhamento meio religioso, que é uma coisa muito estranha, que o Trump de religioso ele não tem nada, né? Eu tenho muitos amigos meus que são Trump, MAGA, Make America Great, assim, no nível, depois olha no meu Facebook para você ver. Aí me dá medo. Eles são pró-arma, pró
religião e Cristo é tudo que não tem nada a ver. E pró-Trump. E eu falo, às vezes falo, é do tipo, cara, o Trump de religioso não tem nada. Ele é tudo que a Bíblia ensina que você não deve admirar, é o Trump. Mas olha só que interessante. Mas ele é o líder dos republicanos e os republicanos. Mas olha só que interessante. Então, eu acho que a direita no mundo, nesse momento, ela está vendo, por conta dessa estratégia toda montada pelo senhor Steve Bannon, repito, ela está meio que unida dentro de, vamos dizer, de algumas coisas. Por exemplo, aqui no Brasil, os monarquistas estão todos fechados com o Bolsonaro. Só que se você conhece por dentro... Lembrando que foi a direita que derrubou o Pedro II, mas enfim. Não, sim. Mas o que é interessante, né? Os monarquistas estão fechando. Mas quando você conhece, eu tive a oportunidade, muitos anos atrás, não vem ao caso contar a história toda aqui, que ela é longa, eu tive a oportunidade de trabalhar com o pessoal monarquista, por época do plebiscito. Eu tive a oportunidade de conversar bastante com eles. A maneira como eles vêm, o Dmitry até tinha colocado, você tem aquela fotinha do eu sou conservador, o que a gente espera, um homem culto, sério e polido, e o que a gente vê é um tiozão burro pra caralho, falador de merda. Os monarquistas são aquele homem polido. Quando você os conhece de perto, você os vê, são pessoas, e são pessoas que eu tenho até um certo... prezam a cultura clássica, prezam tudo que o Bolsonaro não é. No entanto, estão unidos. Quanto diante... Então, os caras estão trabalhando... O inimigo do meu inimigo é meu amigo. Agora, monarquista, católico tradicionalista, cruzar com o evangélico, cara, vamos supor que o mundo virasse um mundo só direita, em que você tivesse... Tenho certeza que os caras iam acabar com o mundo numa guerra, numa jihad santa. Ué, é só ver a Irlanda e a Irlanda do Norte. Ou a Irlanda, exatamente do que deu... ou o mundo muçulmano, sunitas e xiitas. Sim, sempre tem... Né? E, na verdade, estamos falando da mesma religião, né? Que vai sofrendo rachas assim. Então... Sim, mas é sempre aquela coisa. O meu grupo é melhor do que o outro grupo, entendeu? E mesmo dentro da própria. Só a gente vê o racha que está ocorrendo com a esquerda no Brasil atualmente. Por isso que eu acho que... Bom, não sei. Ainda falta 3 anos de governo Bolsonaro, vamos ver. Mas a esquerda no Brasil está completamente rachada. Tá muito rachada. Todo mundo que é teoricamente do mesmo lado, mas está completamente fragmentada. Então, completamente fragmentada. Lula não vai conseguir unificar ninguém mais, Ciro não vai conseguir unificar ninguém e não tem nada aí. Então, se o Bolsonaro conseguir, de alguma forma, não desintegrar o governo dele até... das próximas eleições, ele tem chance de ganhar, porque não tem ninguém vindo aí da esquerda para concorrer dele. O problema é que o governo dele, eu nem sei se ele vai esperar tanto tempo, que esse episódio aí no Ceará... isso é um problema. Aquelas coisas da década de 20, década de 30, né? Não é só isso. O problema que salta aos olhos é, primeiro, as atitudes do Moro, passando a mão na cabeça de grevistas que quebraram uma norma constitucional, as repetidas agressões à Constituição que esse governo tem feito. Alguns generais... lembra muito um quadro golpista. É impossível não pensar nisso. O Brasil ainda mais que o diretor da... Só para completar. O diretor da Força Nacional... aquele coronel, também falando que os golpistas... Falando bem dos amotinados, aliás. Isso é uma séria preocupação. Depois o dólar vai a R$10 e ninguém sabe por quê. Pois é. Então, você está tendo aí um quadro... Aí o cara convoca, o próprio presidente da República dispara um estímulo à sua base para ir tomar as ruas. Quer dizer... Está me parecendo... E é uma faca de 2 legumes, que isso daí, quem sabe, pode realmente pegar. O medo pode fazer com que a esquerda e grupos de centro se cotizem para, pelo menos, tirar um perigo maior. É o que espero que aconteça. Eu não sei se eles pretendem isso. Eu acho que o ego é maior, né? O ego é maior do que
do que a questão do perigo nacional, vamos dizer. Vocês não acham? Eu acho que o Congresso vai ser fechado antes de tirarem o Bolsonaro. Como é que é? Eu imagino também. Fecham o Congresso antes do Congresso tirar o Bolsonaro. Eu acho que o Congresso... Bom, se você fechar o Congresso, chama-se golpe. Sim, né? Mas conforme eu disse, o Brasil é um país de golpes. E aí, com muitos golpes Trump, na história dos últimos 100 anos, 120 anos. E com o Trump lá, porque na verdade o grande motor de toda essa porcaria, na verdade, chama-se Donald Trump. Sim, e ele vai ganhar de novo. Ele é o grande avalizador desse tipo de atitude. Sim. É o projeto de poder deles e está funcionando. E aí eu acho que é aquela questão. Aqui, vocês congelaram, agora voltou. Eu acho interessante, talvez, que o Bolsonaro esteja se alinhando aos Estados Unidos, porque no segundo mandato do Trump as coisas podem realmente feder para o lado do Brasil. E esse alinhamento do Bolsonaro pode ser que seja inteligente. Vamos ver. Não sei. Vamos ver. Isso se o Trump ganhar, eu acho que eles vão dar uma encostada no Sanders. Eu acho que o Sanders eu acho que ver a coisa dessa forma, porque tem vários aspectos que estão sendo destruídos e sacrificar as coisas simplesmente, sei lá, né? Para quem então... que a gente tem aí, eu acho, todos os pontos principais que depois encontra. Primeiro, a questão ambiental, que o Trump, inclusive, é signatário de um problema, e isso é muito grave. E não adianta, os caras podem pegar, momentaneamente atrapalhar, etc., a realidade vai se impor. Entendeu? A questão do aquecimento global, a questão dos fenômenos extremos, isso daí vai se impor de uma forma violenta. Quer dizer, o mundo não está com uma perspectiva muito boa, não. Em lugar nenhum. Mas o que o governo brasileiro tem feito aqui para a parte do meio ambiente está sendo uma verdadeira tragédia. É crime. Muito grave. Olha... deixar isso daí dizer, bom, mas tudo bem, faz parte do negócio, eu não acho que dá para assumir uma posição tão neutra assim. Bom, sendo advogado do diabo, o Brasil, por muito tempo, ele foi amarrado pelas políticas meioambientais. Você pode argumentar que o Brasil precisa do meio ambiente, né, para o país funcionar e tudo, mas um argumento que eu escuto muito é que, os europeus vieram para o Brasil, tiraram o que eles queriam de recursos e exploraram todos os recursos que eles tinham na Europa, agora estão virando para o Brasil e dizendo, tu não pode usar o recurso natural e não sei mais o que. Então, não estou dizendo se é um argumento válido ou não, mas é um argumento que eu ouço muito e que as pessoas acham que é correto. Então, é muito difícil. É um falso argumento. Sim, pode até ser falso, mas... Na verdade, a gente sabe que é interesse. Na verdade, existe um interesse de combustível fóssil incluído nessa história. Sim. Existe... Na questão, existem interesses assim mesquinhos, bem de sim, mineradoras, etc. Coisas regionais ali que servem... Porque a floresta dá muito mais dinheiro. Sim. A própria floresta dá muito mais dinheiro. No entanto, a opção é para pegar, derrubar mata, botar gado, depois grilar a terra, não sei o quê, e assim vai. Sim, mas isso é a solução, é uma solução de curto prazo. Ele não está pensando, não é um projeto nacional. É de curto prazo e que não beneficia, na verdade, o país, beneficia alguns. Não, beneficia alguns, exatamente. Mas então, se você vai detonar o país das suas possibilidades, quer dizer, do ponto de vista do grileiro, entendeu? Grilar a terra é a melhor coisa que pode acontecer. Sim. Mesmo que seja errado. Qual que é a base do Bolsonaro? Acho que a gente tem que partir de uma avaliação. Espera lá, isso daí beneficia o país como um todo, sem jogar a coisa para o ideológico, né? E sim para os interesses do país. Porque também não adianta você ter um país fraco, porque nenhum país é forte com um povo fraco. Sim, mas quantos países pensam assim? Já viste Estados Unidos. Singapura? Singapura, acho que é um dos poucos países que
que pensa em termos de país, né, em termos de nação, versus fazer o que os grupos que estão no poder acham mais interessante. Porque o inteligente do Brasil seria, obviamente, investir pesadamente em educação, saúde, ciência e tecnologia, utilizar os recursos naturais abundantes que tem para transformar num país primeiro mundo em 3 gerações. 3 gerações. E aumentar o seu próprio poder de independência, né? Correto, sim. Sim, e... né, isso é ser patriota. Fazer um projeto tipo Enéas Carneiro. Agora, você acha que os Estados Unidos deixariam... Estados Unidos ou qualquer país, ou mesmo China, jamais o Brasil na boa fazer isso? Não, o Brasil ia ter que ia apanhar bastante, digamos assim. Ia ter muita interferência internacional, mas tem muito recurso natural. Eu acho difícil que os Estados Unidos ou a China iam invadir o Brasil no contexto geopolítico atual, para evitar que o Brasil fizesse esse tipo de coisa, mas teria certamente consequências econômicas, iriam apertar o Brasil de outras formas. Mas eu acho que um governo nacionalista é o que teria que fazer. Se fosse para eu ser o ditador do Brasil, porque esse é o tipo de coisa que você só conseguiria fazer com uma ditadura, com uma democracia jamais ia rolar, seria isso, investimento em educação, saúde e tecnologia. Você acha que só uma ditadura pode fazer esses investimentos? Eu não concordo com você, não. Eu acho que a nossa história justamente é que as ditaduras não fizeram isso. As ditaduras brasileiras não fizeram. Veja... A gente pode dizer a ditadura coreana, por exemplo, como foram os generais coreanos que fizeram o investimento certo. Sim, Coreia, Singapura. Você pode argumentar a China, mas a China tem outros grandes problemas por trás, é muito difícil. Mas o Brasil, o problema do Brasil, haha, um dos muitos problemas do Brasil é que o povo não tem educação, o povo não tem nem comida, não tem nem água potável. Ele vai saber votar? Não vai saber votar. E os políticos que estão no poder e vão continuar no poder e vão continuar ganhando eleições, eles não têm nenhum interesse em melhorar essa situação, porque, desculpa, o Lula não ia se eleger síndico de prédio aqui, o Bolsonaro também não, mas um povo inteligente não vai votar neles e eles querem se perpetuar no poder. Claro. Então, é um projeto de poder, não é um projeto de nação, que é o que você estava falando. Então, isso, para mim, mas afinal de contas, é o que todos nós temos que discutir, batalhar para, né? Por mais que porque se não começarmos e se não nos posicionarmos, tem gente no Congresso, sim, tem gente tentando batalhar. Você olha assim para a muralha e fala, pô, como é que eu vou escalar essa bosta aí? Mas não tem jeito, porque pior é você pegar e falar, não dá para escalar, vou para casa. Então tudo bem, foge para o Canadá. Exatamente. Ou coloca o monarquista no poder. Eita! Ou senão... Mas veja bem, se fosse o infante Dom Henrique, eu acharia até interessante uma monarquia parlamentarista, mas não com Dom Luiz de Orleans e Bragança, que é um cara que é de uma tacanice. Eu tava escutando uns discursos desse cara do tipo... Porque é aquela coisa, o pessoal fala de monarquia e pensa em Pedro II, mas não é o que a gente ia ter, entendeu? Não, o pior que, segundo o Cunha Bueno, isso eu pude ver bem na época do plebiscito, o Cunha Bueno ele era um monarquista, mas era um monarquista inteligente, né? Porque eu acho que quem é monarquista aqui é meio louquinho, né? Mas, enfim, o Dom Luiz, que seria o rei, o Dom Luiz de Orleans e Bragança, é um cara que não... Nossa, coitado. Mas o irmão dele, Dom Beltrán, que é o chefe, alcaide supremo da TFP, esse cara é complicado. Tem lá o deputado, que é o 28º, a sucessão que gosta de chamar de Sua Alteza,
É muita cara de pau, né? O cara é o 28º. Ele é aquela coisa, é a relevância dele. Ele vai se agarrar àquilo e não vai soltar nunca mais. Vai que morre aos 27, né? Não. O cara é amigo da mosca do cocô do cavalo do bandido. Porra. É Sua Alteza. Eu falo, é muita cara de pau, cara. Né? Então, nós temos essa coisa. Agora, se houvesse, na época do plebiscito, quando houve a questão monarquista, né, o Cunha Bueno tinha colocado, ele estava aqui, daí teria que ter um outro plebiscito que o rei teria que ser um brasileiro nato, que nenhum dos atuais príncipes da Casa Real de Vassouras, porque são 2 casas reais. Bem complicada. Toda uma complicação. Tem a Casa de Petrópolis, que é o pessoal que, inclusive, tem grana de verdade, que acabou tendo os bens da família real, e tem o pessoal do ramo de Vassoura, que estão os 2 irmãos franceses, Dom Luís e Dom Beltrán. Né? Dom Luís é do meio pastel, né? Pelo menos me pareceu, né? Uma espécie de uma abelha rainha que eles cultuam, porque eles são místicos pra cacete. Ninguém tem ideia do que esses caras são, assim. É uma coisa muito louca. Mas, enfim, muito louco é o que não falta por aí, né? Peraí, vamos voltar aqui pro tema. Tá interessante essa volta que estamos dando, mas vamos voltar pro tema. Difícil. Deixa eu fazer o seguinte. Cara. Calma. Modera aí. Deixa eu fazer o seguinte. Eu postei no Facebook. Tá falhando. O Marcelo não deixa eu falar aqui. Você não tá moderando nada. Postei no Facebook, o Walter também postou. A minha pergunta foi, no Facebook. Pesquisa, na sua opinião, o que o governo Bolsonaro faz de bom? Fiz só essa pergunta. Vamos ler algumas respostas e aí vocês Infraestrutura. Mas vamos falar nós para uma coisa. Depois a gente volta, só para dar uma quebrada. Você pode dizer, olha, infraestrutura, não, calma. Parte técnica de saúde. Não, só para a gente mapear a coisa, tá, Dmitry? Infraestrutura, parte técnica de saúde. O resto... Segurança pública. Segurança pública. Pessoal, pera. Calma. Vamos organizar aqui essa bagunça. Interessante. Deixa eu ler um comentário e aí vocês respondem esse comentário, pode ser? Porque aí a gente dá voz pro pessoal. Não vou chamar de bolsominion, tem alguns bolsominions que comentaram também, mas eu vou, pelo menos por enquanto, eu vou manter o nível desse debate. Daqui a pouco a gente vai pros bolsominions, que aí vai pra ladeira abaixo. Meu. Tem uns bolsominions aqui que foram bizarros aqui. Mas vamos lá, vou ler um comentário tentando ser embasado aqui, tá? Foi uma menina que me respondeu aqui no Facebook. Eu não vou falar o nome das pessoas aqui, tá? Vou evitar falar. Não fala não. Tá certo. O Bolsonaro, abre aspas, tá? O Bolsonaro é bem intencionado. Tem uma boa equipe. Com Guedes conseguimos a reforma da Previdência, porém o Congresso e o STF estão barrando o combate à corrupção. Agora, a reforma administrativa que precisa ser feita parece estar muito difícil de ser articulada. O presidente e o governo em si não têm tanto poder. Precisamos mesmo renovar o STF, a Câmara e o Senado. Tá, vocês querem comentar? E depois eu continuo comentando. Eu gostaria de começar e em seguida o Walter comenta. Agora, depois começa aí você. O comentário é maior, mas vamos por partes. Vai lá. Vamos lá por partes. O problema é o seguinte, moça, devia ter Aurora de Buenos Aires. Pseudônimo. É o seguinte, em primeiro lugar, a reforma da Previdência, quem, na verdade, patrocinou não foi o governo. O governo mais torpedeou. Ele apenas pegou a reforma do Temer, que teria ocorrido no governo Temer se não fosse aquela história dos Joelis, que é uma história que até hoje não consegui entender muito bem como é que foi essa armação aí, mas o fato é que... E é quase que uma coisa que foi feita a lei. O Bolsonaro parece que torpedeou. Aliás, o Bolsonaro votou contra a reforma de Previdência, sempre votou junto com o PT. Isso que é o mais interessante da coisa. Então, é uma falácia dizer que a reforma foi mais pelo Maia. Quem teve mais mérito na reforma da Previdência foi justamente o Congresso. Né? E o que tem atrapalhado os desejos autocráticos do Bolsonaro é justamente o Congresso e o STF. E olha, maneiros, porque a agressão à Constituição é todo dia, o tempo todo.
Então, não é o Supremo ou o Congresso que estão atrapalhando, é o fruto de uma propaganda que deu certo com ela. Então, ela tem uma visão de que, Congresso só tem corrupto, Bolsonaro incorruptível, pô, Queiroz, etc, entendeu? Tem que ser muito gado para não perceber os problemas que estão aí, que ninguém, na verdade, está livre da questão da corrupção. Inclusive a família Bolsonaro, né? As rachadinhas, etc. Né? Então, vai por aí. Eu acho que ela está tendo uma visão que é justamente o que a propaganda bolsonarista está colocando. Ela está influenciada por isso e fica um pensamento desinformado realmente de como o conjunto da coisa. Nada é simples. Então, o Congresso tem um monte de cara chupim, mas tem gente trabalhando, que nem o Tasso Gereissati, por exemplo, o senador, que é um cara que tenta dentro da coisa, me parece que é um cara que está comprometido para ver se consegue botar um pouquinho de ordem na casa. Tem alguns caras que são mais, existem outros que são mais interesseiros e assim vai. Mas isso faz parte do jogo democrático. A dificuldade é que quando o governo não quer negociar, e outro, o governo fala, não, vocês resolvem, eu já mandei o negócio, vocês... Então, o cara tira o protagonismo e deu um protagonismo para o Congresso, fez uma salada absurda como nunca se viu. Né? Isso para tocar em miúdos. A gente está falando de problemas complexos e mereceria horas para ser chato, né? Uhum. Bom, eu não vou adiante porque... Bom, vamos lá, vamos tentar dar uma resposta aqui, olhando pelo lado dela. Eu acho que ela tem razão na parte de que o Congresso e a STF estão fazendo jogo duro pelo seguinte: a gente sabe que tem muita corrupção no STF, a gente sabe que tem muita corrupção no Congresso, e a gente também sabe que ninguém ali gosta do Bolsonaro. Então, nesse ponto, eu acho que ela tem razão. É verdade, ninguém gosta de Bolsonaro. Claro, ele não está fazendo que as pessoas gostem dele, mas ninguém gosta dele lá. Ninguém quer ver ele morto. Então, vai ser realmente muito difícil fazer qualquer coisa com o Senado e a Câmara, porque ninguém... Mas, Walter, a base de apoio do Bolsonaro, o tamanho dela, na verdade, proporcional ao tamanho de... Pode-se dizer que no Congresso ninguém gostava do Lula. Sim, mas aí se você pagar uns trocados, aí você consegue. Eu acho que, na verdade, o Congresso então, a solução é o Bolsonaro montar um mensalão, né? E aí pagar os deputados para fazer o que ele quer, né? Mas olha, ele pagou, aí que tá, ele pagou na reforma de Previdência, ele pagou mais que o Temer pagou na época do... Não há provas. Não, isso tá... Intriga da oposição, isso é fake news. O Walter tá fazendo bem o papel dele. Fake news, não, isso é número. Isso é número. Isso daí é Brasil247.com. Não, isso daí é quanto foi gasto. Não, isso daí é Estado, isso daí é Folha, também jornais comunistas. Não. Isso, não, Folha com certeza foi-se, né? Bom, o que eu acho interessante na Folha é que os petistas odeiam e os bolsominions odeiam, né? Então talvez... tipo a Globo é a mesma coisa. Mas eu sou leitor do Estado, basicamente. Entendeu? A gente sabe que a grande mídia é golpista. A gente tem certeza disso porque... os petistas falavam que a mídia era golpista e os bolsonaristas agora confirmam que a mídia é golpista. A gente já sabe que a mídia é golpista. Entendeu? Então, a gente sabe. Então a imprensa odeia a esquerda e odeia a direita. Me fala a mesma coisa que não é a favor dele, né? Pô, pelo amor de Deus, né? Aí eu sei que você está fazendo advogado do diabo, mas o diabo. Mas se você olhar... olha no contexto de uma pessoa que apoia o Bolsonaro. A pessoa passou anos ouvindo que a mídia é golpista. Anos. A mídia é golpista, o Globo é golpista, o Estadão é golpista, todo mundo é golpista. Aí o Bolsonaro entra
E aí estão sentando o malho do Bolsonaro. Por que estão sentando o malho no Bolsonaro? Porque a mídia é golpista a hora. Eu nem vou ler. Então tá aí. Então é aquela coisa, o monstro foi criado anos atrás. E agora aguenta. Né? Pois é, mas defender do ponto de vista do cara, que é um ponto de vista mentiroso. Até porque a imprensa, bem ou mal, se ela mente, você tem condição de pegar e de processar, etc, etc. Por favor. Não é algo que eu pessoalmente sou a favor, né? A imprensa tem que ser livre para reportar a verdade. O problema é que a verdade muitas vezes é distorcida. Não, então... Sim. A imprensa ela não é imparcial. Ela vai de acordo com os ideais que representam o dono do jornal. Uhum. Mas se ele mente, sim, ele é passível de... Mas ele vai dar a versão dele. E desse conjunto de versões, e na verdade isso acontece no Congresso também, mesmo no Congresso brasileiro, todo viciado como é. E é isso que, na verdade, o pessoal autoritário não quer. Não quer um livre debate, não quer... Porque democracia é difícil, né, cara? Você mesmo acabou de falar, não, isso daí só deverá acontecer com uma ditadura. É assim, quando eu determino de uma vez, de uma forma centralizada e autocraticamente as decisões, mas daí você perde os tons de cinza. Sim, mas voltando ao ponto da moça que postou, ela tá certa, o STF tem um bando de corrupto lá. O Senado e a Câmara tem um bando de corrupto lá. E ninguém gosta do Bolsonaro, logo ele não vai conseguir passar as reformas. Bom, não é verdade. As reformas foram passadas. Não todas. A Previdência foi passada... A Previdência, sim. Mas não todas as que ele quer fazer. Não, mas não é todas que ele quer fazer. É todas que o Paulo Guedes... É que para isso, para a gente analisar isso direito, a gente tinha que voltar de novo no começo da composição da chapa dele, como ela foi constituída, para a gente ficar analisando. Né? Vamos analisar, você está fazendo o advogado do diabo e defendendo o ponto de vista dela, eu estou atacando o ponto de vista dela, que na verdade é um ponto de vista antidemocrático. Ela não sabe o que é Congresso e STF. Não sabe. Não sabe o que é judiciário. E as pessoas não sabem a coisa de contrapesos que são os três poderes. Sim. Mas eles não precisam saber porque é só ler a notícia que a tua tia compartilhou no WhatsApp. Que tu com o Bolsonaro. E lembrando que o voto dela vale o mesmo que o seu. Esse é triste. Pois é. Isso é triste, né? Mas ela não precisa saber, ela já sabe. Já falaram para ela e como a mídia é golpista e tudo, e enfim, a verdade é o que está lá. A verdade é o WhatsApp. E o PT? E o Lula? E a família Bolsonaro são um bando de santos, né? Pô? Claro. Até uma facada ele levou? Não, e o filme da facada... Levou a facada por nós. Levou uma facada por nós. Ele levou uma facada por nós, exatamente. Messias, o nosso Messias. É o Messias. Posso continuar com a mensagem da menina aqui? Continua aí. Não terminou ainda? Não terminou, ela falou mais coisa. Agora, a grande M foi que essa história do Flávio e as rachadinhas. Acho que isso atrapalhou o PR. Eu não gosto da polarização que o Bolsonaro gera, mas também odeio ouvir esquerdistas dizendo que na época do PT era melhor. Vejo o exemplo de países desenvolvidos. Calma, deixa eu terminar aqui. Vejo a capacidade de muitos brasileiros e acredito sim que o Brasil tem jeito. Porém, precisamos de mais gente nova e séria na política. Nova tipo Bolsonaro, 30 anos na política. Exatamente. Não existir, desculpa. Mas o problema aqui é o seguinte, do que ela está falando meio que não condiz com a realidade. Bolsonaro tem o quê? 63 anos de idade? Não tem nada de... Aí, o que você quer? O que você quer de gente nova? Você quer Eduardo Bolsonaro? Você quer Carlos Bolsonaro? Eita, arrepiei. Entendeu? Entendeu? Eu não sei. Eu já perguntei para muitos bolsonaristas, né, pelo menos os menos radicais, e eles têm uma opinião parecida com a dela. A história lá do Flávio e
do Flávio, né, e do Queiroz, e, enfim, todas essas coisas atrapalharam muito o governo Bolsonaro, mas isso é culpa dele. Quem mandou envolver os filhos nesse nível, sabendo que os seus filhos são envolvidos até o pescoço com a milícia? Pera, só o filho? Só os filhos? Só os filhos. Ué, não tem nenhuma indicação de que o Bolsonaro seja envolvido com a milícia, certo? Não tem nada assim muito óbvio, são apenas intrigas. Mas a gente pode concordar de que o Flávio está envolvido aí com os bagulhos. E é aquela coisa, só porque o Bolsonaro mora no condomínio lá com os milicianos, não quer dizer nada, entendeu? Não, realmente não quer dizer nada. Você não escolhe teus vizinhos, entendeu? Mas eu sei, mas as atitudes que acabam sendo tomadas pelo governo, olhando de forma macro, dá para você supor. Mas aí é uma análise também completamente. Vamos para a próxima. Tá, o lance dela que ela comentou aqui. Falando mal do Bolsonaro. Peraí. O lance que ela comentou aqui, que ela odeia ouvir esquerdistas dizendo que na época do PT era melhor. Cara, eu não tenho como defender, porque saiu o PIB agora. Entendeu? Bom, o PIB é melhor do que o último governo da Dilma, que acho que contraiu em 3%. Mas comparar com Lula, sai meio desfavorável. Né? Quando você compara com um governo que teve práticas de política liberal, e, na verdade, a gente teve a experiência de um governo com Guido Mantega, que é uma coisa estrambótica que eles inventaram, né? Tinha uma condição de política econômica estrambótica, não dá nem para pegar. Ela falou também que ela sonha com de educação no primeiro mundo para as crianças, né? E ela acha que não é tão difícil assim. Ela é gozado a dificuldade de entendimento de realidade que e eu não estou me colocando como um sujeito que tem um entendimento claro da realidade, não, cara, porque ela é muito complexa, né? Essa simplificação da vida é complicada, porque ela acha que as coisas vão se resolver magicamente, entendeu? E, na verdade, ela não tem muita proposta, porque ela reconhece que tem problemas com o Bolsonaro. Eu acho que se aparecer um candidato mais carismático, ela vota nele. Eu não diria que ela é um eleitor fiel do Bolsonaro. Tá aqui, ó. Achei uma coisa legal. Luciano Huck, quem sabe, né? Ué, um pouco melhor do que situação, talvez seja, né? Pois é. Se entrar um cara colocar um cone lá. Se não matarem antes. Pois é. Também vamos lá, mais um comentário? Vamos, tem mais alguma coisa? Esse aqui eu não entendi direito, se alguém souber aí melhor, porque ele comenta aqui, eu não vou falar o nome de ninguém, né, como eu falei. Olha, detesto o Bolsonaro, mas uma coisa boa foi a lei em prol dos autistas junto com o Marcos Mion. O Marcos Mion tem um filho autista, né? Uhum. Eu não sei direito dessa lei, o que o Bolsonaro, a participação do Bolsonaro, vocês sabem? Não, a lei é boa mesmo, mas espera lá, um grão de areia na praia. Não, mas é uma coisa boa. Não, foi uma coisa boa, foi a pergunta que ele respondeu a pergunta. Coisas boas. Não existe nada. Achar que o mundo é mal, ou bom, não existe ninguém totalmente bom nem ninguém totalmente mal, né, pô? Isso quem vê são os polarizados, que o outro lado é só o mal e o meu lado é só o bem. Sim. Mas infelizmente é assim que está a política agora. É o mal contra o bem. Então eu acho que quem pensa diferente tem o dever de pegar. Eu acho que é um dever mesmo, né? Na medida que tiver a oportunidade de pegar e conversar sobre e tentar colocar com argumentos, etc., que é o que o mundo é de vários tons, como você mesmo falou, Walter. Né? As coisas não são sim e não, nem binárias. Uma coisa que eu vi aqui, diz que ele assinou uma MP que cria pensão vitalícia para crianças com microcefalia decorrente do Zika. Isso é bom. Bom. Isso é bom. Porque
Vão ser pessoas que vão ter muita dificuldade. A coisa dele é tão tosca que eu acho que isso daí eu vejo mais o dedo da Michelle, que, aliás, eu acho bom a gente fazer um registro aqui interessante, que nos grupos de esquerda foi extremamente, de forma grosseira, foi acusada de ter uma outra coisa conjugal, uma mentira assim, horrenda, que fizeram... Eu esperaria que ela teria um gosto melhor, né? Mas... Jovem. A gente não sabe se é mentira, mas a questão é, isso não interessa, né? Não, o que ela faz ou deixa de fazer, não entendeu? Interessa, não interessa. Mas é uma forma de você tentar difamar de forma pessoal, e isso cala fundo nas pessoas, né? Infelizmente. Se as pessoas mas lúcidas, do jeito que está o seria discurso agora, você não viu ele falando lá do furo lá da jornalista, entendeu? É difícil, né? Não, assim, então, foi na mesma medida do furo da jornalista, exatamente. Foi ataque a Michelle. Exatamente. Quinta série, né? Horrendo, é um ataque baixo, é um ataque mesmo de quinta, sexta série, mas, já que o discurso político é esse, né? Vale tudo agora. Isso é uma constatação, mas é uma triste constatação, né? Na verdade, Sim. A gente tem que, na medida do possível, pegar e se levantar por isso. Aquilo que eu falei, a muralha é enorme, mas vai ficar quieto diante disso? Não, né? Nem vai concordar com isso. Apenas constata-se que e vamos tentar ver se a gente consegue colaborar para mudar esse tipo de mentalidade. Não é fácil. Muito difícil. Vamos lá, mais um comentário aqui. Todos anônimos aqui, não vou falar o nome. Tem um que comentou que é a reforma da Previdência, a gente já comentou, né? Vocês já comentaram sobre isso. E ele ainda continua. Bolso já provou que está lá para mamar do nosso dinheiro. O filho dele deveria estar preso faz tempo. Mas não tem como negar que ele é menos pior do que qualquer opção de esquerda, infelizmente. E aí? Pois é uma... Bom, melhor do que qualquer outra opção de esquerda, talvez, né? O Ciro, ele não é bem de esquerda, né? Então, eu acho ele melhor do que o Haddad. Não sei, é difícil dizer. Ele é melhor do que o Haddad? Não, mas o problema do Haddad foi essa submissão ao Lula. É o caudilismo. Então ele foi melhor que o Haddad. O Haddad se colocou numa posição que o Bolsonaro era uma melhor alternativa a ele. Então, claro, né? E aí é isso. E aí a situação que estamos agora é isso. Com certeza. Um negócio estúpido foi uma estupidez tremenda, né? O Lula preso e os caras mantendo ele candidato, quer dizer... Mas é bom, mas o Bolsonaro precisa do Lula, ele precisa de um inimigo. Sim, ele precisa desesperadamente do Lula, precisa do Bolsonaro. Exatamente. Os dois polos se adoram, eles odeiam o centro. Mas deixa eu fazer uma pergunta aqui. O Lula tinha inimigo? Esse inimigo invisível que o Bolsonaro tem agora? O inimigo agora é o comunismo, né? Esquerda, não, Lula comunismo. Não, o Lula não tinha isso, tinha? Não, o Lula não falava abertamente, mas tem alguns pronunciamentos que ele fala da elite, a elite branca culpada, tem uma série de pronunciamentos. Outro dia um cara pegou porque o Lula é negro, né? Enfim. Tem uma série de pronunciamentos que o Lula fez das elites brancas culpadas. Aliás, inclusive, foi uma outra estupidez do PT, que para você defender minoria ou alguma coisa, você ataca a maioria. E várias tendências de... mas isso é normal aqui também, isso é normal. Não, mas é um erro de qualquer modo, né? Mas é o discurso atual. Você fabrica a polarização, né? Você fabrica a polarização, sim. Mas esse aqui é o problema, você fabrica a polarização e aí depois você não usa ela de uma forma eficiente. Então era melhor ter ficado de boca calada e... Né? Tá, eu achava que valia a pena a gente pegar e fazer uma segunda sessão, porque estamos com o tempo já... Não, mas vamos. É porque assim, a gente precisa. Vamos pelo menos. Não, o problema é que é o seguinte, eu tenho que pegar. Eita, Marcelo tem que trabalhar ainda. Vamos só mais uns comentários, então? Podemos só mais uns comentários? Então vamos mais alguns aqui. Tem um monte de gente que eu perguntei e o pessoal detonou, né? Por exemplo, teve um que falou aqui que o Bolsonaro ajudou ela a reconhecer gente canalha que andava do lado dela. Só isso. Tem esses comentários.
Eu não tenho muito essa opinião. Acho que todo mundo tem o direito. Eu conheço gente que ama o Haddad, ama a Manuela, eu acho. Entendeu? Eu conheço muita gente que era Lula livre, Lula político, preso político. Tipo, cara, pô, a gente pode concordar que o Lula foi um bom presidente no contexto do Brasil, ao mesmo tempo que a gente pode concordar de que o Lula, né, ele é corrupto, coitado. É isso. Entendeu? Não é exclusivo. No contexto do Brasil, não é exclusivo. Você não tem presidente honesto. Você tem... Eu não consigo pensar em algum presidente honesto do Brasil. Não existe, Eu acho que não existe. Não dá pra falar, não tem. Tem, Marcelo? Tem algum? Historicamente, algum presidente honesto que não teve nenhum escândalo, você lembra? Jânio Quadros? Nossa, não sei. Não, meu, escândalo. Tempo de ser presidente. Outro dia saiu uma matéria sobre 10 escândalos da época. Escândalo de corrupção, isso é endêmico no Brasil. Corrupção é endêmica no Brasil. O governo Bolsonaro, os iludidos são os caras, pode ser o discurso, e na verdade são questão de maneiras que você usa para galgar poder. Sabe? Não existe governo santinho, infelizmente. Sim, exatamente. Quisera eu que tivesse, né? Mas agora tem que ser muito trouxa para acreditar que o Bolsonaro não é corrupto. É endêmico, cara. Menos do que o PT. Né? O PT, na verdade, ele se elegeu também com um discurso forte anticorrupção. Sim, claro. Né? E a gente viu que ocorreu nas privatizações de governo traídas, porque não eram de esquerda, mas votaram no PT achando, bom, pelo menos eles são honestos. E foram completos e ficaram com muita raiva quando se viram traídos pelo mensalão. Bom, pessoal, o Marcelo ele tem que encerrar. Eu vou ler só um comentário aqui de um bolsominion, ex-amigo meu aqui. Eu preciso ler esse, porque é sensacional esse comentário, tá? Posso ler? Russo. Exatamente. Não vou falar o nome dele. Dá vontade, mas eu não vou, tá? O cara é russo, mora no Canadá e quer falar o quê? Se liga, tio. Vem sentir o cheiro de bosta que os comunistas, sem S no final, deixaram aqui. Mal informado. Ele tem razão. Ele tem razão. Os comunistas pegaram... Exatamente, realmente, isso a gente concorda. Os comunistas, todos os governos comunistas do Brasil, os governos do PCdoB, os governos do PSTU acabaram com o Brasil. São governos comunistas. Sim. Entendeu? Teve Jânio Quadros, o primeiro... Não, começa com o Juscelino Kubitschek, um comunista. Depois aí tem Costa e Silva, tudo comunista. Tudo comunista safado. Comunista safado. Fernando Henrique. Fernando Henrique, que é mais comunista que o Fernando Henrique. Não, oh, meu Deus do céu. O que foi depois do Collor, também comunista, né? O Itamar Franco. Outro comunista. Itamar só queria saber de samba e de mulher. Queria saber de mais. Comia criancinha, inclusive. Ou de reviver Fusquinha. Ou de reviver Fusquinha, Entendeu? Temer, comunista, safado. E vampiro. Eu acho que tem que colocar que é comunista, safado e vampiro. Então... Olha, é inacreditável. Não tem o que dizer, infelizmente é isso. Cara, vai lá, não se atrasa, não. Essa conversa ia durar muito mais, mas o Marcelo tem que sair agora. O programa ficou até num tamanho ok aqui. O Marcelo não gosta de programa muito grande, né, Marcelo? Porra, se a gente tivesse uma televisão, a gente tava sendo trucidado. Eu acho que a gente tem que... O próximo tem que ser uma live no Twitter. Tag todo mundo. E deixar pensando. Fazer eu tô pensando numa live no YouTube, compartilhar, eu acho que esperar as pessoas caírem. Olha, veja bem como dá para pegar e fazer com começo, meio e fim. Aqui perto de casa tem uma igreja daquelas evangélicas que o pessoal faz exorcismo. Legal. E eu fico encantado com a disciplina dos espíritos que baixam lá, cara, porque os espíritos começam a baixar às 8 horas e 10 horas eles vão tudo para cima. Os demoníacos, tudo falam assim, opa, gente, ó, terminou o horário. É que nem aquele desenho do cachorro e do lobo, entendeu? Que os dois ficam fazendo, brigando, tem aquela ovelhinha que fala, é o lobo, o cachorro dá um monte de pancada nele. Quando chega, toca a sirene, os dois vão e pegam e batem o cartão e vão embora. Acho que tem que fazer assim, né? Mas vamos pensar. Genial.
Vamos pensar numa live. Fazer uma segunda, continuar guardar os comentários que ainda não foram comentados e fazer uma segunda. Eu acho que esse formato de 3 é bacana, porque eu acho que fica interessante. A gente não precisa concordar, mas todo mundo sabe discutir civilizadamente. Quem sabe serve até de exemplo. Dimitri, vê se você traz um pessoal mais radical aí, né? Então, acho que vocês estão muito no centro aí. Dizer que eu sou muito de direita ou de esquerda, sei lá, dependendo de quem você trouxer. Acho que falta um pouco de verve. Precisa ter aqueles caras mais folclóricos. Começa a latir, né? Que ele começa a latir. Não, esse último cara aí eu achei legal. Esse foi legal. O amigo do Dimitri, até se é seu nome eu não vou falar, entendeu? Eu adorei, o cara é russo. Né? Veja bem, a generalidade. Eu sou russo. Não, eu sou russo. É Cosma, só pode ser russo, né? Mora no Canadá, país desenvolvido. Entendeu? Se liga, tio. Se liga aí, vovô, pô. Né? É sensacional. Acho que a gente podia pegar, inclusive, entrevistar um robô, bicho. É a mesma coisa, né? Ou um robô e ele é a mesma coisa. Chama ele aí, coloca ele aí. Eu quero ver o que ele tem a dizer. Ele não tem coragem, não. Ele não tem coragem. Ele vai saber bem mais do que eu as coisas boas que o governo Bolsonaro fez para o Brasil. Eu acho que ele podia pegar e fazer. Agora dar uma tréplica. Olha, eu vou falar com ele. Eu duvido, deixa aqui registrado que eu duvido que ele tenha coragem. Mas eu vou convidar. Faz a tréplica ser homem, cara. Eu coloco uma camisa do Tchê. Eu me visto de vermelho, assim, só para você ficar com mais raiva. Vou pegar uma camisa do Canadá, né, com a cara do Trudeau, assim. Canadá é vermelho, hein? Canadá é comunista. Já ouvi isso daí. Nem aquela menina que viu a bandeira do Japão. Eu não posso nem dizer que a minha bandeira jamais será vermelha, porque a bandeira do Canadá é vermelha. A bandeira do Japão, que é o país mais comunista que o Japão. Pô, Japão comunista também, safado. Aquela bola vermelha. Comedor de criancinha. Falar com ele. A bandeira do Acre, com aquela estrela vermelha. Pois é, olha isso. Comunista safado. O meu querido São Paulo tem vermelho na bandeira também. Time comunista, vermelho e preto. As cores revolucionárias. Que é pior ainda. Nossa senhora, que horror. E o Flamengo, então, hein? Nossa meu Deus do céu. Esse é vermelho e preto mesmo. Sandinista. Não eram sandinistas que eram preto e era rubro-negro? Acho que é. Sandinista, era rubro-negro, exatamente. Bom, é isso aí. Enfim, vai lá. É isso. Só vou encerrar porque o Marcelo precisa terminar mesmo, precisa trabalhar. Senão esse debate ia durar muito mais ainda. Alguém tem que trabalhar, vagabundo. Trabalhador desse país. Seguinte, pessoal quiser participar, comente aqui. Faça comentário no próprio post que a gente futuramente vai voltar. Eu gostei muito desse formato também. Talvez a ideia tá plantada aqui, a semente, talvez esse programa ao vivo traga vocês dois de volta aqui e a gente faça ao vivo com comentário do pessoal. Pode ser bem interessante também. Então vamos pensar nisso, vamos esquematizar. Beleza? Beleza. Gente bola aí, beleza. Então eu queria agradecer, gostei muito legal esse formato. Deixei vocês dois se debatendo aí, foi muito legal. Vamos fazer mais. Comente aí, pessoal. E em breve a gente volta com mais programas e mais debates aí. Gostei. Eu queria fazer só um reparo que faltou liderança. Faltou a liderança. Deixei pegar o circo pegar fogo. Eu vou chamar esse Bolsonaro aí. Agora vai ser legal. Chama. Esse Bolsonaro vai ser divertido. Precisa de alguém com mais paixão do que eu. Paixão, né? Pelo mito. Paixão pelo mito. Messias. Valeu, pessoal. Até a próxima. Tchau. Beijo no coração. Tchau. Tchau.